E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios, número 27. Provérbios 27, verso 1, que diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Vou ler mais uma vez. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Bom, nós sabemos que Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que já passou por essa terra. O próprio Deus disse que antes dele e depois dele não haveria um homem com tanta sabedoria como Salomão. E pelo menos no nosso cânon da Bíblia, os livros que Salomão deixou registrado para nós, que estão incluídos dentro da nossa Bíblia, são 3, né? Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em cada período da vida, Salomão escreveu um livro. Cantares ele escreveu ainda quando era jovem, ainda era muito moço. Provérbios ele escreveu quando já tinha mais ou menos meia idade. E o livro de Eclesiastes ele escreve na sua velhice, deixando para nós então registrado como o livro das experiências, o livro de tudo que ele aprendeu, o que realmente vale a pena guardar e permanecer nessa vida. Então, o livro de Provérbios é um livro que você vai encontrar todo tipo de conselho. É conselho para toda a parte da vida. Então você vai encontrar ali conselho para criança, você vai encontrar ali conselho para adolescente, você vai encontrar conselho para jovem, você vai encontrar conselho para casamento, para família, você vai encontrar conselho para o solteiro, para a vida sozinha, você vai encontrar conselho para diversos momentos na vida, para amizade, para relacionamento, para trabalho, para vida, para sonhos, para projetos. Salomão fala sobre tudo praticamente da maior parte da vida no livro de Provérbios. E quando ele começa a refletir sobre o que realmente vale a pena guardar, ou seja, o que realmente vale a pena eu levar nessa vida, investir o meu tempo, a minha energia, aumenta mais ainda a nossa reflexão, porque nós estamos falando de um dos homens mais sábios da Bíblia, e que agora na sua meia-idade, no capítulo 27 de Provérbios, ele deixa registrado para nós esse seguinte tema: não presumas do dia de amanhã, porque tu não sabes o que produzirá o dia. Olha que interessante a ideia que Salomão quer trazer para nós. Não passa o tempo todo se preocupando com amanhã, né? A preocupação é você se preocupar, é você se ocupar de maneira antecipada por algo que ainda não aconteceu, por algo que você não sabe ainda se vai acontecer e você já está se preocupando. E a gente percebe que por essas questões de preocupação, muitas pessoas nesse tempo estão sofrendo de ansiedade. Pessoas que vivem à base de remédio, pessoas que sofrem com crises de ansiedade porque estão se preocupando, estão ocupando o seu coração de forma antecipada. E a palavra de Deus ela é remédio para o nosso coração, para que a gente não seja dominado pela ansiedade, para que a gente confie no Senhor e entenda que Ele está no controle sobre todas as coisas. Eu preciso depositar a minha confiança nele, eu preciso depositar a minha expectativa, a minha esperança nele, para que assim eu não seja dominado por sentimentos, por emoções que venham simplesmente gerar em mim algo negativo, gerar ansiedade, gerar sofrimento, gerar às vezes uma frustração, e eu preciso depender e confiar exclusivamente em Deus. E você parando para meditar no que Salomão está dizendo no versículo 1 do capítulo 27, faz você vencer um pouco a ansiedade e essas crises que a gente sente no nosso cotidiano. Olha o que ele diz: não presumas do dia de amanhã. Não presumas do dia de amanhã, porque tu não sabe o que produzirá o dia. Ele está dizendo o seguinte: o que adianta você ficar o tempo todo só fazendo planos, o tempo todo só construindo coisas para amanhã, se você não sabe como vai terminar hoje? Então, de forma implícita, Salomão está sendo muito claro aqui nesse versículo, dizendo: viva o hoje, trabalhe por hoje, faça o hoje.
Não se preocupe com amanhã, né? Tem gente que vive o tempo todo só sofrendo com coisas que ainda não aconteceram e às vezes ele nem sabe se vai acontecer ou não. Ele não tem consciência se vai acontecer ou não. Até porque nós não somos donos do tempo. Nós não temos a ciência das coisas que acontecem. A gente não tem como ter a onisciência de Deus. A gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se o próximo dia vai chegar. A gente não sabe qual vai ser o nosso último dia aqui nessa terra, as nossas últimas horas aqui nessa terra. Então, às vezes, você está fazendo um monte de planos e esquecendo de viver o hoje. Então, o conselho de Salomão é muito claro. Por que você passa a maior parte do seu tempo pensando no amanhã, construindo para o amanhã, preocupado com o amanhã, se você não está nem vivendo hoje? Porque você não sabe como vai produzir o seu dia hoje. Você não sabe como vai terminar o seu dia hoje. Então, se existe uma coisa sobre a nossa vida, se chama o presente. O futuro é algo que nós não sabemos se vai acontecer ou não. É óbvio que, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Essa palavra não é uma palavra para que você tenha uma vida relaxada. Não é uma palavra para que você não faça planos, para que você não tenha metas. Não é nesse aspecto. É uma palavra para você entender que o teu coração não pode estar ocupado e pesado com essas circunstâncias do amanhã. Porque você não tem a ciência de como serão os próximos dias. Então, se tem algo que você tem que viver, é hoje. O planejar para hoje. O realizar hoje. Porque o amanhã, ele pode não chegar. Na verdade, o amanhã não existe, né? É uma frase até muito conhecida nas mídias, né? O amanhã, ele não existe, porque quando o amanhã chega, ele já se torna o nosso presente. O que nós temos hoje é o presente. O que desfrutamos agora é do presente. Tem gente que passa o tempo todo só se preocupando, sofrendo, guardando um monte de coisa no seu coração, ansiosa, sofrendo por coisas que nem aconteceram, aí começa a fazer planos, começa a pensar. E eu não estou falando plano no sentido positivo. Às vezes pensando de forma negativa, sabe? Ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? E isso vai dar errado, isso pode dar errado. Aí ele vai carregando a alma com tantas emoções negativas, vai carregando a alma com tantos sentimentos negativos que só prejudica o coração, só prejudica a mente. E são coisas que ainda nem aconteceram, mas a pessoa já está sofrendo de forma antecipada. Então Salomão nos ensina a não sofrer de forma antecipada. Me faz lembrar de Jesus, quando Jesus olhou para aquela mulher que estava enterrando seu filho, a viúva de Naim, e Jesus olhou para ela e disse assim: não chores. Né? Quando Jesus olhou para ela e disse não chores, não foi uma palavra de Jesus mostrando para ela que Jesus não tinha empatia por ela. Pelo contrário, Jesus tinha empatia, tanta empatia por ela, que resolveu parar o funeral para conversar com aquela mulher. Mas quando Jesus quis dizer não chores para ela, em outras palavras, Jesus estava querendo mostrar para ela para que ela não chorasse precipitadamente, porque a história dela não terminaria com o velório, não terminaria com sofrimento, com o enterro do filho dela. Mas a história da vida dela nós conhecemos e sabemos que termina com ressurreição, termina com milagre. Jesus realiza um grande milagre. Então, aprenda a confiar hoje em Deus, entender que Ele é o teu Deus do amanhã, que Ele é o Deus que vai cuidar de você amanhã. Assim como Ele cuida hoje, Ele vai cuidar amanhã. Assim como Ele está produzindo melhor na sua vida hoje, Ele vai produzir o amanhã, sabe? Deus é um Deus que vai cuidar de você, que vai suprir as tuas necessidades. E você não pode deixar com que as suas expectativas elas te levem para um caminho negativo. Portanto, não presumas do dia de amanhã, porque tu não sabe o que produzirá o dia. Você não sabe como vai terminar hoje. Então, viva o agora, viva hoje. Tiver que amar, ame hoje. Tiver que perdoar, perdoe hoje. Tiver que abraçar, abrace hoje. Tiver que fazer alguma coisa, faça hoje. Não deixa para amanhã, porque o tempo que você tem para fazer agora. Você tem para realizar nesse momento. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Essa palavra que nos cura, que nos enche, que nos fortalece e que nos dá esperança todos os dias. Agora abençoa essa pessoa que parou para ouvir a Tua palavra e que o Senhor venha conceder um dia extraordinário para ela. Que ela venha viver o Teu sobrenatural.
Eu abençoo a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebendo essa palavra. Deus falou contigo, falou o seu coração. Você concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e manda para um amigo, para um colega, manda para os seus grupos de Facebook, WhatsApp, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu hoje. E se você porventura quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui no YouTube. Também na hora que você comenta embaixo, aparece o selozinho de membro que mostra que você está apoiando o canal. Enfim, você se torna alguém que vai ser um mantenedor do projeto do Manhã de Paz, dos devocionais que nós temos feito todos os dias, às 6 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma patrocinar, ajudar, semear no seu ministério. Manhã de Paz tem sido uma bênção na minha vida. Como é que eu faço para deixar uma semente na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Se você entende que a palavra de Deus é relevante e ela precisa continuar sendo propagada, faça isso com alegria, com amor. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Não fique o tempo todo se preocupando com coisas que ainda nem aconteceram. Não fique, sabe, como Salomão diz, não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe como vai terminar o dia de hoje. Então, viva o agora, viva o hoje, viva esse tempo que Deus tem preparado para você. E o amanhã está na mão de Deus. E se Deus está cuidando de você hoje, Ele vai cuidar de você também amanhã.